hoje no nosso quadro A Palavra é Sua, vamos falar sobre a sincronicidade. E quem está aqui para abordar esse tema é o educador e terapeuta psicocorporal, Saulo Nagamori Fong. Boa tarde, prazer ter você aqui com a gente, Marisa, viu, Saulo? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, Saulo, para quem está em casa e talvez não conheça ainda esse termo que hoje em dia fala-se tanto, explica pra gente o que é essa sincronicidade. Okay. Então, sincronicidade é um conceito, né, que foi desenvolvido pelo psiquiatra Jung no século passado. E ele é um nome que ele deu para as coincidências significativas, né? Aqueles eventos que parecem, opa, você levou atenção, mas você tinha uma sensação interna, você pensou em algo e aquela pessoa que você conhecia, você encontrou, ok? Então, mas é um conceito, não chega a ser um fenômeno, é um conceito que ele rotulou essas coincidências, né? Que acontecem na nossa vida. E que acontece muito entre mães e filhos, parece, né? A mãe, quando está preocupada, de repente o filho liga, quer dizer, existe algumas relações em que essa sincronicidade acontece com mais frequência ou não? Existe, na verdade, então, o conceito de sincronicidade, tem pessoas que podem encarar qualquer situação da vida como uma sincronicidade, né? Por exemplo, eu estar aqui, você estar aqui. Você encara assim? Eu encaro assim. Então, é um jeito... Tudo é uma sincronicidade? Então, pode ser uma maneira de encarar a vida, ou você pode também encarar como apenas eventos, né? A sincronicidade está ligada muito com a atenção. Quando você está atento, você começa a perceber possibilidades na sua vida, né? Por exemplo... O próprio Jung ele encarava a vida inteira como uma grande sincronicidade, né? O espermatozoide, um único espermatozoide entre milhares, poder fecundar o óvulo, entendeu? Começa daí. Começa daí. Então, é uma maneira de encarar a vida, né? Não seria em si um fenômeno. Uma filosofia de vida, praticamente, né? Ele rotulou isso daí de sincronicidade, né? Mas a gente pode estar encarando qualquer situação como uma sincronicidade. E é uma escolha, né? Agora, tem o escritor Paulo Coelho que diz, né, o universo conspira sempre ao seu favor. Isso tem a ver com a sincronicidade, esse tipo de pensamento? Tem a ver também, né? Você pode encarar a vida dessa maneira, né? E encarar qualquer fato como um positivo para o seu desenvolvimento, para o seu autoconhecimento. E aí qualquer situação você leva para o seu lado positivo, né? Para o seu aprendizado. Ou então você pode encarar como algo ruim, como julgar como algo errado, né? E aí você vai começar levar tudo para o lado negativo da vida, né? Agora, até que ponto, né, o que acontece com a gente é realmente algum evento, sei lá, da sincronicidade, ou se nós que atraímos aquela coisa? Porque, por exemplo, quando você pensa em comprar um carro, sei lá, um Fiat vermelho, aí parece que você só encontra esse carro Fiat vermelho, até já foi dado um exemplo aqui por uma consultora motivacional. Então, aí isso aconteceu, a sincronicidade, ou nós que estamos mais atentos a esses sinais? O que acontece? Então, quando a gente está com uma intenção, é natural o nosso foco, a nossa atenção com essa intenção aumentar. Então você falou do carro vermelho, eu quero comprar um Fiat vermelho, por exemplo, um carro vermelho, a minha atenção com esse carro vai começar a se expandir, eu vou começar a notar mais quando ele passa, né? Pode ser que se eu não tivesse essa intenção, o carro ia passar e eu nem ia ter notado ele. Isso entendeu? Não tem nada a ver com sincronicidade, é uma atenção maior que nós estamos... Então a sincronicidade pode ser também vir de uma atenção, entendeu? A sincronicidade, ela não é... A minha visão é que ela é um conceito. Então, quando você está atento às situações da sua vida, você começa a perceber possibilidades. Aí você pode agir, né? Aí que está o ponto o principal, agir. Você pode qual escolha que você vai fazer? Você vai agir a partir dessa sincronicidade ou você vai escolher outro caminho, né? Na verdade, as pessoas que vivem essa filosofia de vida, esse estilo de vida, elas estão mais alertas aos sinais que recebem no dia a dia? Isso, elas estão alertas e presentes, né? Elas estão percebendo diferentes possibilidades. Mas eu preciso tomar cuidado também que, às vezes, a pessoa coloca a responsabilidade na sincronicidade, né? Então, ela tem um sinal, ela recebe um sinal, poxa, encontrei tal pessoa num shopping ou numa livraria, né, conhecida. Então, aí como ela começa, como se a pessoa fosse importante na vida dela, ela começa a criar situações, né? Não, colocar importância nessa situação, né? Dar significado para esse encontro. E às vezes não tem significado algum. Tem significado algum, né? Às vezes é um mero encontro. Mas o que eu queria focar, o importante é a escolha, né? Essa pessoa escolher agir e querer falar com essa pessoa, ou se ela escolher deixar essa pessoa passar, né? O importante seria assumir essa responsabilidade da escolha, né? Se ela escolher falar, ela assumir essa responsabilidade e assumir as consequências disso também, né? E se ela escolher deixar passar, assumir as consequências do sentimento que pode vir à tona com isso, né? É verdade. Eu tenho alguns exemplos na minha vida mesmo,
Hoje, quando eu olho a minha vida para trás, eu percebo que cada situação, cada fato foi uma teve um sentido. Teve um sentido, teve um significado para mim estar aqui hoje, para mim estar com quem eu estou, né? E às vezes aconteceram situações que os sinais foram, talvez, contrários, né? Eu não segui os sinais. E daí se deu mal? Não, e eu estou bem com isso. Eu assumi, por exemplo, um caso bem palpável, né? Eu estava com a minha esposa e a gente teve alguma discussão, aí começou a tocar uma música, aquela Acabou, sabe aquela que o tema Acabou? Isso foi, eu poderia ter usado, não, isso daí é um significado que acabou a relação, né? Eu poderia seguir por esse caminho, um sinal, um aviso. Um sinal. Mas eu não segui, eu escolhi, eu percebi qual que era a minha intenção, qual que era o meu valor interno, o que eu realmente queria, e eu segui não. E eu estou com ela até hoje. Então a gente tem que prestar atenção, né? Para não ir nessa impulsividade, achando que tudo é um sinal também, que não é por aí. Agora, como a gente faz para distinguir e fazer a opção pelo caminho desejado? Você poderia ter optado por um lado, mas você escolheu o outro. Como que a gente faz para ter esse discernimento? Aí é preciso um autoconhecimento, você perceber o que você quer, quais são os seus valores, né? O que é importante para você. E aí, a partir daí, fazer a escolha, né? Então é algo muito pessoal mesmo, algo que você, às vezes a pessoa sente no corpo, às vezes vem um calor, às vezes vem um frio, às vezes vem uma imagem, às vezes vem uma frase na mente, né? Então depende muito de cada pessoa e é uma linguagem do inconsciente também, né? E quando a pessoa, o inconsciente fala uma outra língua com a gente, né? E para a gente começar a aprender isso daí é prática, né? Atenção, presença, se perceber os pensamentos que vêm, as crenças que você tem, né? Uhum. Bom, a gente sempre percebe, depois que grandes tragédias acontecem, as histórias que vêm depois. Então, vamos supor, no do World Trade Center que aconteceu, e aí a gente acaba sabendo de relatos de pessoas que deveriam estar lá, mas porque passou no sapateiro para buscar um sapato para consertar, ou porque teve um problema no meio do caminho e não estavam. Isso tem a ver com sincronicidade? De não estar no lugar e talvez ter evitado um acidente? Tem a ver também, então nessa postura pode ser uma sincronicidade e pode não ser também. Então depende de cada pessoa. Eu posso ver como uma sincronicidade, alguma outra pessoa vai falar, não, isso não é sincronicidade, é uma mera coincidência, né? O importante é o sentimento que essa pessoa tem depois, né? Às vezes ela morreu várias pessoas no acidente, ela não estava lá, e ela começa a se sentir culpada com isso daí, né? Poxa, ou então ela começa a se sentir importante demais, aí começa a vir uma arrogância acima de outras pessoas, né? Então é preciso só voltar o foco para si e perceber como que você está agindo, como esse fato aconteceu, influenciou você, né, internamente. Bom, para variar, o equilíbrio sempre continua sendo o melhor caminho, né? Olha só, gente, nós fomos às ruas e perguntamos o seguinte: você se lembra de alguma coisa que aconteceu na sua vida na hora certa, quando você mais precisava? Vamos dar uma olhadinha no que disseram os entrevistados. Desses exemplos fantásticos que acontecem na vida, né? E esses exemplos que foram citados, por exemplo, desses entrevistados, tem a ver com a sincronicidade? Sim, pode ser. E cada evento, os eventos banais também, né? Se você está atento, você vai perceber no mínimo, por exemplo, você está saindo de casa, aí você esqueceu alguma coisa, você volta, só esse tempo de voltar, poderia ter acontecido alguma outra coisa, né? Na hora do... foram poucos minutos, um assalto, um acidente. Então, quando você está atento, né, você pode encarar a vida com significado, né? Seria colocar um significado na vida, né? A sincronicidade está muito relacionada com o propósito de vida, com questões bem profundas do ser humano, né? E como a gente pode tirar o melhor proveito da sincronicidade? Como é que a gente pode se tornar mais atentos a isso? Isso. Uma postura que eu adoto é procurar encontrar um aprendizado em cada situação, né? Se eu estou me sentindo incomodado com uma situação, eu paro e percebo qual que é o aprendizado, né? Como que eu estou agindo, reagindo, né? E acreditar que tudo que acontece é para o seu bem melhor, para o seu autodesenvolvimento, para o seu autoconhecimento, né? Você tem duas escolhas, né? Você pode acreditar que tudo que está acontecendo está sendo a seu favor ou para te levar para baixo, né? Você pode também estar presente. Quando você está presente, você vai ver que você encontra uma paz interior, uma paz interna, né? E as coisas que acontecem são isentas de julgamentos. Aí você está mais, digamos, em conexão com a vida, né? Tá certo, essa aí é a chave, né? Conexão com a vida, né? Tá certo. Pois é, gente, hoje no nosso quadro A Palavra é Sua, falamos sobre a sincronicidade e quem esteve aqui abordando esse tema é o educador e terapeuta psicocorporal, Saulo Nagamori Fong. Muito obrigado por sua presença aqui, viu, Saulo? Muito obrigado, Marisa. Foi um prazer estar aqui com vocês.